Aqui para comemorar o aniversário de Aparecida, a minha eterna namorada. Já ganhou. Já ganhou 9 filhos casadinhos. Então, Por causa disso. vou contar muito. para vocês uma ocorrência Vem, Cida, vem. que foi em São Domingos do Prata. Pula aí, pula aí. Há uns 2 meses ou 3, por aí assim, o Avelino Baroni foi com Olha, tá mexendo umas com... redes em São Domingos do Prata Presta atenção lá nisso. Pode deixar com isso. para Tá saindo. uma disputa para ver qual é as redes que produzia mais leite. Mas não é nada disso que eu quero falar. Não? Eu quero falar que o Bonifácio estava presente. E o Bonifácio estando presente nesse evento, exatamente, ele ficou conhecendo o juiz de direito de São Domingos do Prata. Ah, Doutor. Muito bem. Esse juiz de direito de São Domingos do Prata o convidou para assistir um júri que seria no dia seguinte. Bonifácio deu muita sorte, porque em Nova Era feriado e em São Domingos do Prata não era, que era feriado municipal. Então, É verdade. Bonifácio, sem pedir licença a ninguém, não precisava, porque o fórum não ia funcionar, ele foi em São Domingos do Prata assistir o júri. Era dia 19 de março. Dia 19 de março. mas... Exatamente, dia 19 de março. Que dia que é? 19 de março, dia de São Ele José. está lembrado. Sexta-feira. Vendo? Eu disse que era uma ocorrência e ele sabe a data. Então foi o Bonifácio para São Domingos do Prata. Na hora que começou a sessão do júri, a escrivã de São Domingos do Prata fez a leitura do processo. E o caso era o seguinte: um homem que tinha o pescoço muito grosso estava constantemente há mais de 1 mês, 1 ano, 5 anos, sendo chamado de papudo pelas Mora pessoas aí lá o de que toda a pensou no Prata. pescoço Olha o papudo dele aí, é outra coisa. olha o papudo aí, ele ficava com muita raiva. Quanto mais raiva ele ficava, mais era chamado pelo apelido papudo. Imagina um homem de pescoço. Preocupa comigo. Sai da frente dos Um outros. dia, na igreja Imagina um matriz, homem. lá no centro de São Domingos do Prata, após uma missa, não sei o que houve, um senhor o chamou de papudo. Ele fez assim com o pé, o moço assustou, não esbarrou na pessoa. O moço assustou, caiu e rolou pela escada. Sem encostar. Passou muito mal, quase morreu. Resultado, este senhor estava sendo processado por tentativa de morte, porque tentou matar o desafeto dele, jogando ele a escada abaixo. O papudo? O papudo Estava sendo jogou pela acusado. escada abaixo involuntariamente, mas ele estava sendo acusado de tentativa de morte. Esse senhor, papudo, tinha um advogado. Ah. Ele tendo um advogado, ele poderia ser processado. Então, tinha um advogado. Mas, em certo momento, quando tinha terminado a leitura dos autos, esse senhor sofreu um acesso, uma espécie de AVC, e foi, esse senhor que eu me refiro é o advogado do papudo. Ah, O advogado do papudo sofreu um AVC e foi levado com urgência para o hospital. Como aquele réu não tinha defensor, Bonifácio. o júri teria de ser adiado.
O juiz de direito de São Domingos do Prata, que havia conhecido Bonifácio antes, um dia anterior, sabia que ele era advogado. Sabia. Então, pela leitura dos autos, ele ficou conhecendo tudo que era. Nisto, o promotor de São Domingos do Prata faz a acusação e repete quase tudo aquilo que o leitura dos autos já tinha falado. Muito bem. O Bonifácio, quando deu o juiz então nomeou o Bonifácio lá na hora como advogado dativo, não poderia cobrar nada. Viu? E Bonifácio começou a fazer a defesa assim. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, essa é a palavra dele, muito digno representante da justiça aqui nesse município. Excelentíssimo senhor promotor de justiça, muito digno representante do Ministério Público aqui presente. Excelentíssimos senhores jurados, juízes em fato. E voltou. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, muito digno representante da justiça aqui em São Domingos do Prata. Voltou para o promotor. Excelentíssimo senhor doutor promotor de justiça do município de São Domingos do Prata. Verdade, né? Senhores jurados. Abaixa. Ele ajudou muito. E novamente. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Aí o juiz gritou, para com isso aí! Para com isso! Olha essa excelência. Você está deturpando tudo. Você já me cumprimentou o promotor, cumprimentou o público e agora fica repetindo a mesma coisa. Enrolando. O Bonifácio falou, sim senhor, então vou continuar. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. O juiz de direito ficou enfesado, falou, eu mando te prender, eu mando colocar você na cadeia. Você não pode fazer isso. Você quer que filma ele? E Bonifácio Filmar ele. deixou que Bonifácio prosseguisse. Ele é dono da máquina. Bonifácio novamente. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. O juiz então chamou a polícia que estava ali perto De duas e vezes. falou, se você falar isso mais uma vez, eu mando te colocar na cadeia agora. Bonifácio falou assim, senhores jurados, veja bem o que está ocorrendo aqui agora. Eu cumprimentei o juiz, o promotor e os senhores com todo o respeito, chamando excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, ao promotor, muito digno representante do Ministério Público, senhores jurados, eu cumprimentei todo mundo assim desse jeito, com essa educação, palavras que eles merecem. E o juiz está ameaçando de prisão e já chamou a polícia. Agora, meus senhores, isso é a palavra do Bonifácio, vocês vejam aí esse senhor que está aqui, sendo julgado e talvez seja condenado à cadeia por tentativa de morte. E se ele alguma vez quis revidar o que eu estava sofrendo há um mês, não. Há um ano, não. Há 5 anos, talvez até muito mais do que isto, ele fez 5 anos chamado de papudo, e chutou a canela do outro, vai ser processado e condenado. Agora, eu, falando com o juiz de direito, promotor de justiça, senhores jurados, estou ameaçado de cadeia. Trabalhou muito. Então, meus senhores, vocês reúnem aí Os meninos. comum, igual faz sempre para julgamento, na sala secreta, e façam justiça nesse processo. Esse réu que foi chamado durante um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos de papudo, não pode ser condenado. Muito bem. Após a reunião dos jurados, o réu saiu livre. Graças ao advogado José Manuel.
Aê. Verdade, Bonifácio? É verdade.